Vamos orar para começar? Senhor, muito obrigado pela manhã, pelo dia que o Senhor já preparou para nós. Eu agradeço cada pessoa que está aqui e peço ao Senhor que nos dê entendimento para que a gente possa compreender melhor a Sua palavra e aplicá-la na nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então a gente está aprendendo a respeito de Filipenses. Hoje nós vamos no capítulo 3 e aí logo em seguida a gente vê o 4 e já termina a carta aos Filipenses. Só para vocês que de repente estão vindo a primeira vez aqui, o que é importante? Quando a gente lê qualquer livro da Bíblia, é importante a gente fazer aplicação na nossa vida. Não adianta eu ler, estudar algo e não aplicar na minha vida. Eu preciso, através dele, conhecer mais daquilo que Deus quer para mim. Para isso, eu posso pegar um texto e fazer uma aplicação na minha vida em algo prático. Então eu posso hoje pegar um texto de Filipenses que foi escrito lá no início da era pós-Cristo, né, no início da igreja, e aplicar nos dias de hoje, 2000 anos depois praticamente. Então eu vou fazer uma aplicação disso, só que eu conhecer um pouco de qual era a situação daquela igreja, a situação que motivou, no caso Paulo, a escrever, ajuda eu a entender muito mais, ajuda eu a aplicar muito mais na minha vida, e ajuda também eu não fazer aplicações às vezes erradas de versículos à parte. Então, por isso que quando a gente começou aqui, a gente contou um pouco da história da cidade de Filipos, que era uma cidade que nasceu grega, nessa época era dominada pelos romanos, então isso já dizia muito da cultura deles. Era uma igreja que estava sofrendo uma perseguição muito grande, porque eles eram cristãos e eles não estavam, e o cristianismo estava sendo perseguido. Eles tinham problemas financeiros, tinham dificuldades financeiras e tinha dentro deles um problema de desunião, que a gente vai ver que quando Paulo trata no capítulo 4, ele trata exatamente disso. Então havia esses problemas acontecendo ali, e aí Paulo escreve uma carta para eles. Paulo gostava muito dessa igreja, é o que as pessoas que estudam dizem isso. Então ele escreve uma carta de amizade, para no sentido de, a gente usa a expressão exortar, ou seja, animar, corrigir, etc., aquela igreja para poder voltar para o caminho correto de Deus. E quando a gente vai, para a gente poder entender melhor, a gente sempre busca qual que é o grande tema do livro. Quer dizer, o que é tema? Tema é aquilo que é o que envolve tudo que o autor escreveu. Então é sobre o que ele está falando. E quando ele está escrevendo o tema da carta aos Filipenses, ele está escrevendo. Antigamente as pessoas diziam muito que a carta aos Filipenses era a carta da alegria. Por quê? Você vê várias vezes repetir se você lê Filipenses, a expressão alegre-se, alegre-se, alegre-se. Mas alegria é uma coisa assim, se eu falo para você, se alegre, você vai dizer, tá bom, me alegre, no quê? Então a alegria não é uma coisa que acontece com a gente do nada, tem um motivo para isso. Então o grande tema da carta não é alegria, o grande tema da carta a gente diz que é a fidelidade, porque ele vai tratar fidelidade em todas as coisas, e ele para isso ele vai fazendo toda uma argumentação, e o ponto mais alto da argumentação está no capítulo 2, que a gente já passou, aonde ele escreve assim: tende vocês a mesma mentalidade em algumas versões, ou a mesma disposição mental em outras, ou o mesmo sentimento em outras versões da Bíblia, que tinha em Cristo Jesus. Quando ele fala isso, ele está colocando o ponto mais alto. Então ele está dizendo o seguinte: vocês têm que ter uma forma de enxergar o mundo como Cristo tinha. É isso que vocês têm que ter.
Aí você pega isso e põe na sua vida. A gente como cristão, a gente tem que conhecer, e quando a Bíblia usa a expressão conhecer, não é conhecimento teórico, é conhecimento íntimo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está lendo nos evangelhos para falar de José e Maria, está dizendo que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Ele não sabia quem Maria era? Não, está dizendo que ele não teve nenhuma intimidade com ela até que Jesus nascesse. É isso que quer dizer. Então, quando a gente vê a palavra conhecimento, muitas vezes está falando de intimidade. E quando está dizendo aqui que a gente tem que conhecer a Cristo, eu tenho que ter uma intimidade com Ele. Quanto maior a minha intimidade com Ele, maior a minha transformação por saber exatamente para que Ele me chamou. Então, aqui Paulo chega no argumento maior dele. E essas eram as condições ruins que estavam acontecendo na igreja de Filipos. Então, eles estavam preocupados porque Paulo estava preso, estavam preocupados porque Epafrodito tinha ido levar sustento para Paulo e tinha ficado doente, não tinha voltado. Epafrodito era uma pessoa de Filipos, da igreja de Filipos. Eles estavam sofrendo perseguição, tinham problemas internos, tinham falsos ensinos rondando por ali, que é o que a gente vai ver hoje no capítulo 3, e problemas financeiros. Tudo isso era motivo para afetar essa igreja. Agora, eu pergunto para você, se você estivesse vivendo numa igreja com todas essas preocupações, e eu falasse para você, você precisa se alegrar. Vai alegrar no quê? E é o que Paulo está dizendo. Você, para poder se alegrar, para você ter a alegria interior, é preciso que você tenha esse relacionamento com Cristo. Por isso que ele usa aquela expressão da mesma mentalidade, ou da mesma sentimento, e de outras, como tem outras versões, tá? Nós já vimos então que se o tema da carta é fidelidade, no capítulo 1, Paulo fala da fidelidade de Deus, que Deus é fiel. No capítulo 2, ele dá exemplos de fidelidade. E agora no capítulo 3, que nós vamos ver hoje, ele mostra qual é a fonte da fidelidade. Para no último capítulo ele tratar de exortações da fidelidade. Então, o capítulo 3 que você está aberto aí, eu estou lendo aqui na NVI. Não sei qual versão que você está tendo, mas a gente vai, se tiver alguma diferença aí, você me fala que a gente explica o porquê. Então, do 1 ao 4. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha que o alegre outra vez. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Essa palavra finalmente aqui, não é que ele simplesmente, cheguei no fim, não. Quanto ao resto que eu tenho para falar para vocês, é isso que quer dizer esse finalmente. E, de novo, Paulo não começa com o assunto principal. Ele, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. O problema principal não é alegria. Ele coloca isso, esse alegrem-se no Senhor, do mesmo jeito que ele já colocou antes, para que ele esteja encorajando as pessoas que estão sofrendo, como eu mostrei para vocês, a serem alegres. Por que ele está encorajando? Qual o motivo que ele dá? Porque Deus é fiel. E aí ele vai começar a explicar aqui por que Deus é fiel. Quando ele, antes de chegar no Deus é fiel, ele coloca um alerta para eles. Porque esse alerta é do problema das pessoas que poderiam eventualmente ensinar coisas erradas para eles. Quando ele diz alegre-se, perceba que ele diz alegre-se em quem que está escrito aí na versão de vocês? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Então, quando ele diz finalmente, irmãos, alegrem-se, alegrem-se em quem? O que está escrito na sequência de vocês? Estar unidos com o Senhor. Então, alegre-se no Senhor. Então, se eu digo para você o seguinte, gente,
Não sei qual que é a situação que você está passando. Você está passando por uma situação difícil. E eu digo para você, alegre-se. Mas não alegria com sofrimento. Alegre-se no Senhor. Tá? E aí ele vai começar, antes de chegar na razão da alegria, a trazer para eles uma coisa que preocupava um pouco, e preocupava a questão do falso ensino. Agora você para e pensa o seguinte: você, crente de hoje, vivendo o Evangelho hoje, você está passando por uma situação difícil. Se você não tiver esse relacionamento de intimidade com Deus, para entender que Ele está além da situação difícil, e se você está numa situação difícil, é porque de alguma forma Deus está permitindo pelo menos que você passe, porque Ele tem o poder suficiente de tirar você de qualquer situação, ou resolver qualquer situação. Se Ele está de alguma maneira permitindo que você passe, é preciso que você esteja muito firmado nele, para que você não comece a ouvir coisas estranhas. E é muito comum, eu vejo isso acontecer hoje, quando alguém não está muito firmado na palavra, e passa por uma situação difícil, e vem algum ensino diferente, as pessoas começam muitas vezes a colocar coisas na cabeça. Então, a preocupação de Paulo é porque naquela igreja, ali naquela cidade, na região, nas cidades em volta, tinham judeus que tinham ouvido o Evangelho, que diziam que seguiam o Evangelho, mas queriam que os cristãos seguissem coisas do judaísmo. Então, não tem na carta nenhum sinal de que os filipenses estavam fazendo isso. Se você pegar uma outra carta que Paulo escreveu aos Gálatas, por exemplo, você vê que a igreja estava começando a seguir coisas dos judeus. Aqui não tem nenhum sinal de que os filipenses estavam seguindo, mas Paulo, já preocupado, dá um alerta para eles. E ele dá um alerta para eles de uma forma bem pesada a respeito disso. Mas veja que ainda no versículo 1, ele diz no final: escrever-lhes de novo não é cansativo para mim. Então é uma coisa que ele já tinha falado, e é segurança para vocês. Aí ele escreve: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. O que são cães? Primeiro, que hoje você está acostumado, todo mundo aqui tem um pet em casa, quase todo mundo tem um pet em casa, gosta de um cachorrinho. Nesse tempo, cachorrinho não era como é hoje. Cachorro era considerado um animal de vida inferior, porque cachorro comia lixo. Naquele tempo você não tinha pet shop para levar cachorrinho, você não tinha cachorrinho doméstico. Ele era detestado tanto pela sociedade greco-romana quanto pelos judeus. E os judeus usavam, para o judeu ele era impuro, e o judeu usava a expressão cão para se referir aos gentios. Lembra de uma passagem que Jesus está num lugar e chega uma mulher e pede para curar o filho, e aí ela usa a expressão cachorrinhos, porque ela era gentia. Então os judeus tratavam os gentios como cães, ou seja, como impuros. Paulo então está chamando os judeus que estavam em outros lugares, ensinando coisas de judaísmo para os cristãos, querendo que os cristãos cumprissem coisas do judaísmo, de cães. Ele está comparando eles com pessoas que não criam em nada. É pesado isso, a expressão que ele está usando. E ele diz: cuidado com a falsa circuncisão. A circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel, feita com Moisés no Sinai. Então era o símbolo. Todo judeu, todo menino judeu, todo homem judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Tinha que ser circuncidado. E ele, por ser circuncidado,
ele tinha isso como uma marca no corpo dele, que ele era judeu, que ele pertencia à etnia judaica. Então todos os meninos tinham isso. Ele era circuncidado, que ele era uma marca que ele estava sob aliança e que, portanto, ele era povo de Deus, tá? Então, para o entendimento do judeu, ser povo de Deus, os homens, povo de Deus, eram circuncidados. A circuncisão era um sinal da aliança de Deus com eles. Quando Paulo vai usar aqui, e existe uma palavra, a palavra grega para circuncisão é a palavra peritome, ou peritomé. Só que Paulo usa uma outra palavra, ele usa a palavra katatomé. Por isso que na sua Bíblia está traduzido como falsa circuncisão, porque a circuncisão mesmo era chamada de peritomé. Ele usa katatomé, porque a palavra katatomé quer dizer mutilar. E na tradição judaica era proibido a mutilação. Então ele está dizendo para eles que aquilo que eles estão ensinando, aquilo que aquelas pessoas estão pregando, é contrário ao Evangelho de Cristo. Era algo que não fazia mais parte da aliança. E aí ele diz: pois nós é que somos a circuncisão. Por quê? Porque nós é que estamos agora debaixo da aliança através de Cristo. Paulo está trabalhando com eles a ideia do seguinte: alegre-se. Por quê? Porque você é povo de Deus. O judeu achava que para ser povo, o judeu tinha como regra, como aliança, que para ser povo de Deus, ele tinha que nascer judeu e ele tinha que circuncidar. O que acontecia quando um gentio se convertia ao judaísmo? Ele era circuncidado. E aí ele passava a ter a marca nele que ele era povo de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: nós somos povo de Deus, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em quem? Em Cristo Jesus, e não temos confiança nenhuma na carne. Então, a questão em jogo aqui não era a questão de salvação, era a questão de ser povo de Deus. O motivo então deles para aquilo que ele começou a dizer no versículo 1 é para que eles soubessem que eles eram povo de Deus, e que nós adoramos pelo Espírito. Então você percebe que nesse versículo também ele tem uma outra coisa importante da nossa fé. Você tem Paulo citando aqui as três pessoas da Trindade. Ele cita Deus, cita o Espírito e cita Cristo. Então, por que você se alegra? Eu me alegro porque eu sou povo de Deus. Eu me alegro porque pelo Espírito eu posso adorar a Deus. Eu me alegro porque eu não tenho confiança, eu não sei que sou povo de Deus por qualquer coisa que eu possa ter feito na carne, mas eu sou povo de Deus por aquilo que Cristo fez por mim. Então essa é a verdadeira razão que ele tem aqui. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O que ele vai começar a dizer a partir do versículo 4? Ele vai começar a colocar todas as qualificações dele, se comparando com aqueles que se diziam, aqueles que eram os judeus que rondavam, ou que poderiam eventualmente estar rondando por aí. E ele vai começar a tratar disso a partir do versículo 5, aonde ele escreve o seguinte: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então, existe aqui, se você vê no versículo 3, Paulo coloca, se você volta no versículo 3, ele coloca uma certa ironia no que ele está falando. O que ele está querendo dizer aqui? Embora eu não coloque a minha confiança na carne, se eu fizesse, eu ainda faria melhor do que eles.
Por quê? Ele dá 7 razões que ilustram essa informação dele. Primeiro, circuncidado no 8º dia. Ele começa, lógico, com circuncisão por razões óbvias. Ele está falando de circuncisão, ele começa com o primeiro item aqui, que é a circuncisão. Povo pertencente ao povo de Israel, o que era muito importante para aqueles judaizantes, porque eles, a circuncisão é que fazia, era a marca que eles eram o povo de Deus. Então ele coloca a questão da circuncisão. Da tribo de Benjamim, que foi uma das tribos, junto com Judá, que permaneceram ali, que Benjamim e Judá ficavam muito próximas, e elas foram os que permaneceram depois no Reino do Sul, e que permaneceram mais tempo em fidelidade, que tinham mais reis que serviam, e que diferente do Reino do Norte. Da tribo de Benjamim também veio Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E o nome Saul, ele tem a ver, o latim do nome Saul é Saulus, e Saulus é o nome de Paulo, então é um homônimo. Ele diz hebreu de hebreus, então ele está falando daquilo que era a maneira como eles eram chamados. Quanto à lei, fariseu. Fariseu mostra qual era o relacionamento de Paulo com a lei, porque os fariseus eram aqueles que estudavam muito a lei. Os fariseus, eles eram aqueles que pregavam a Torá, eram aqueles que levavam a lei. E quanto ao zelo, perseguidor, não era um simples fariseu, ele era um fariseu que tinha um zelo extremo pelo ensino. Quanto à justiça, irrepreensível. Aqui existe uma polêmica entre todo mundo que estuda isso. O que Paulo quis dizer irrepreensível? Porque você pensa bem, quando eu digo quanto à lei irrepreensível, você pode entender que era alguém perfeito. E nós sabemos que só existia um perfeito, que era Cristo. O que Paulo quer dizer como irrepreensível? A maioria das pessoas que estudam a carta aos Filipenses diz que o que Paulo está dizendo aqui era um cumpridor zeloso de tudo aquilo que a lei prescrevia, ou seja, irrepreensível externamente. Eu fazia tudo aquilo que a lei mandava externamente, participava das festas, cumpria tudo aquilo, mas Paulo tinha consciência de que o grande problema nosso no relacionamento com Deus não é a nossa atitude externa, mas o nosso coração, porque eu posso fazer coisas que religiosamente corretas, mas se o meu coração não for transformado por Cristo, eu continuo com um problema. Então Paulo não está dizendo aqui que ele era uma pessoa perfeita, está dizendo que ele cumpria tudo aquilo que a lei mandava que fosse cumprido no exercício da religião judaica. E ele considera que tudo isso que antes para ele era lucro, quando ele não conhecia Cristo, ele, no entanto, ele passou a considerar perda, ou seja, ele renunciou a tudo isso. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Então, ele está fazendo um alerta para eles, nesse ponto, para aquilo que rondava por ali, que era os judeus que ensinavam que para poder ser povo de Deus, tudo bem, tem Jesus, mas é preciso cumprir tudo aquilo que o judaísmo ensina. Aí, a partir do versículo 8, ele escreve assim: mas, do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo, para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Primeiro, ele repete aqui que ele considera tudo como perda, não só o que ele listou antes, não só as práticas
judaicas que ele listou antes, mas na verdade tudo, e aqui quando ele põe tudo, é realmente tudo, ele está repetindo aquilo que ele já disse quando a gente lê lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz exatamente isso. Quando ele diz no 20, agora eu já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ele diz depois no 21 que ele considera tudo, que ele nada daquilo substitui a grandeza de Cristo. Então, não é uma questão aqui de simplesmente conhecimento intelectual, mas é uma questão de relacionamento. Perceba que no versículo 10 ele vai escrever assim: quero conhecer a Cristo. O que ele está querendo dizer com quero conhecer a Cristo? Eu quero ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele, o que tem que ser o desejo de todo cristão. Aqui de novo, você para e olha para a sua vida, porque você não está enfrentando a mesma coisa que as pessoas da cidade de Filipos estavam enfrentando. Você tem as suas próprias lutas, você tem a sua própria situação em torno de você te assediando para te desviar o foco do Evangelho. A melhor e a única e segura defesa que você tem é você conhecer mais de Cristo, é você viver mais Cristo, você ter Cristo na sua vida, e isso é conhecimento de intimidade, tá? É a mesma situação num contexto diferente, tá? Então, e essa questão de intimidade é interessante, porque o Gordon Fee, que é o principal autor que a gente está usando como base aqui, ele destaca que quando ele diz, comparada a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, a maneira como Paulo escreve aqui, ao invés de escrever Jesus Cristo, o Senhor, é uma maneira que ele usa uma maneira de escrever que indica uma intimidade de relacionamento, semelhante a uma intimidade de relacionamento de pai, filho, irmão, irmã, marido e esposa. Ele está usando uma expressão que indica conhecimento de Cristo Jesus, ou seja, um relacionamento mais íntimo com Ele, tá? E ele diz, para poder ganhar a Cristo. Mas peraí, ganhar a Cristo e ser encontrado nele, o que Paulo diz logo em seguida no versículo 9, é a questão da nossa perseverança nos ensinamentos do Evangelho, tá? Então, ele está dizendo para eles, voltando de novo ao início, qual que é o motivo da alegria? O motivo da alegria é o permanecer fiel em Cristo. Qual que é a fonte da fidelidade? Já que a gente disse que o capítulo 3 mostra a fonte da fidelidade, está aqui no versículo 9, não ser encontrado nele, não tendo a própria justiça que procede da lei, mas a que vem da fé, que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Por quê? Porque essa palavra aqui, mediante a fé em Cristo, é uma expressão que também tem muita discussão. E os estudiosos mais modernos, eles entendem que a melhor tradução aqui seria mediante a fidelidade de Cristo. Então ele diz, ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem pela fidelidade de Cristo. Então, o ponto aqui da fonte da fidelidade, a fonte da minha fidelidade é Cristo. Por que eu tenho que entender isso? Porque a gente vive, às vezes, um evangelho de que eu tenho que fazer algo para obter algo de Deus. Na verdade, esse não é o evangelho que Paulo ensina. O evangelho que Paulo ensina é o evangelho que Deus é que efetua em nós todas as coisas. É pela fidelidade de Cristo que eu permaneço. É pela fidelidade de Cristo que eu sou transformado. É pela fidelidade de Cristo que eu recebo o poder de ser transformado em todas as coisas. Não é porque eu sou um cara mais legal ou porque eu faço mais alguma coisa. O que compete a nós?
compete a nós buscar um relacionamento mais profundo com Ele, de intimidade com Ele, para que Ele me transforme. A gente vive muito uma questão de mérito, e não é isso que Paulo ensina. Não é uma questão de mérito, é tudo pela fidelidade de Deus, é tudo pela fidelidade de Cristo. Esse é o ensino, por isso que a fonte da fidelidade no capítulo 3, a gente pode perceber aqui o ponto principal nesse versículo 9. E a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, está falando de um relacionamento correto com Deus através de Cristo Jesus, tá? Versículo 11: para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, de novo, o conhecer do versículo 10, que significa um relacionamento de intimidade, ele usa a questão agora do sofrimento dos filipenses e compara isso com a questão de um corredor. Você está sofrendo, o que ele diz é o seguinte: esteja com o olho fixado no alvo, e ele vai usar um elemento aqui, que a gente diz que é um elemento escatológico, um elemento de quando todas as coisas se cumprirem. Você crê que Jesus Cristo vai voltar? Você crê que tudo aquilo que você está vivendo aqui, por melhor ou por pior que seja, um dia vai acabar? Quer seja pela sua morte, quer seja pela volta de Cristo? E se Cristo voltar e você estiver nele, você será, ele fará nova todas as coisas e você estará com ele eternamente? Então, se você crê nisso, essa é a mensagem do Evangelho também. E aí, o que ele está dizendo para eles é o seguinte: vocês estão vivendo todas essas dificuldades que a gente já listou, você tem que continuar correndo a corrida que você tem aqui, olhando para o alvo, e o alvo é Cristo Jesus, tá? Ele vai dizer aqui, quando ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, espera aí, Paulo não tinha certeza da salvação dele. Aqui é um elemento que a gente ensina, que é a questão do já e o ainda não. O que é isso? Você já está na eternidade. Você fala, brincou, como que eu estou na eternidade? Você crê no Evangelho? Você creu na mensagem do Evangelho? Cristo é o Senhor da sua vida? Sim, então você já está na eternidade. Mas eu estou vivendo meus perrengues aqui. É porque você ainda não está totalmente, mas você sabe que se você morrer hoje, você estará na eternidade com Ele. Então, a gente diz que isso é o já, eu já estou, mas ainda não estou. Eu ainda continuo vivendo essa vida que eu estou vivendo aqui, porque Deus tem alguns propósitos para mim. As coisas ainda estão se cumprindo até o momento da volta de Cristo. Então, é o já e o ainda não. É isso que ele está dizendo aqui. Ele tem a certeza de que ele está lá, mas ele ainda não estava. Ele ainda estava vivendo com eles ali. E ele usa o exemplo do corredor. Por que ele usa o exemplo do corredor aqui? Primeiro que aquele tempo era muito comum jogos, e tinha os atletas, as pessoas que corriam, e se sabe que um bom corredor é aquele que não se distrai com o que está acontecendo, nem do lado, nem atrás. Ele está olhando para a linha de chegada e está focado, correndo naquilo. Então, ele não se distrai nem com o que já passou, nem com o que há de vir, ele só olha para o que tem lá na frente. O objetivo dele é aquele. Todos nós já passamos por dificuldades, todos nós temos uma vida sem Cristo, com uma série de problemas, e às vezes a gente perde tempo olhando para coisas que já passaram, que foram antes da sua conversão, que te incomodam por erros que você cometeu, ou às vezes você está ansioso com coisas que hão de acontecer, e você está se distraindo e perdendo o foco do chamado de Cristo para você. Isso é o comum na nossa vida. Você está preocupadíssimo com um monte de coisa. Não que a gente não se deva preocupar com as coisas, mas a gente não deve permitir que a preocupação tome conta do coração da gente. Eu estou preocupadíssimo com o dia de amanhã e esqueço daquele chamado que eu tenho para o hoje. Então eu tenho que viver o Evangelho no hoje.
prosseguindo para o alvo. O que ele diz prosseguindo para o alvo? Aquilo que ele falou, olha, o alvo é cumprir o chamado de Cristo para a sua vida. Corram de olho nisso. E no versículo 14, quando ele diz, eu mesmo, ele traz para ele, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ele está colocando para eles aquilo, quer dizer, você tem um chamado. Então, cada um de nós tem um chamado universal. Qual que é o chamado universal que a gente tem? Pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Agora, existe um chamado específico para cada um. E eu tenho que viver esse chamado, para o qual Deus me chamou. Tenha certeza de que você não foi chamado para simplesmente vir à igreja domingo assistir um culto. Você foi chamado para viver o Evangelho onde você estiver. Por quê? Para que as pessoas se achem uma pessoa bacana? Não, para que as pessoas vejam Cristo na sua vida, para que o nome de Cristo seja exaltado através da sua vida. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores estímulos que a gente tem, sendo um cristão sincero, para permanecer fiel em meio ao sofrimento, porque quando tudo vai muito bem, algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, nossa, Deus é bom, né? Jesus, esse fulano, ele é um crente fiel a Cristo e a vida dele tem sido abençoada. Beleza, mas eu percebo isso no dia a dia, que quando você permanece fiel em meio ao sofrimento, que era a situação aqui, a fidelidade de Deus é melhor vista pelas pessoas. Te marca mais uma pessoa que está sofrendo e que permanece servindo, que permanece fiel e que continua demonstrando amor por Cristo, do que alguém que está em toda a prosperidade, servindo a Cristo com a fidelidade. Diante de Deus não tem diferença nenhuma, tá, gente? Eu tenho que permanecer fiel estando bem ou estando mal, não é isso. Mas, estou dizendo para as pessoas, chama mais atenção o testemunho de alguém que vive uma situação de sofrimento e permanece fiel. Alguém que passa por dificuldades e que continua fiel, do que o contrário. Então, é esse o intuito de ele usar essa expressão aqui para quem estava sofrendo e chamar a atenção deles. Então, nesse trecho que a gente leu aqui, a ênfase de Paulo nessa questão da consumação futura, segundo Gordon Fee, precisa ser pregada hoje, num tempo em que a desesperança tem tomado conta de muitos, até na igreja. Crer que Cristo é o princípio e o fim de tudo que tem sentido, precisa ser lembrado da igreja de hoje. Ele coloca isso num determinado parágrafo, quando ele faz uma espécie de devocional de tudo que ele ensinou, quando ele diz que a gente precisa continuar pregando isso, que nós temos que caminhar olhando para o alvo e permanecer fiéis no chamado que Deus tem para nós. 15:16, ele põe assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aqui é interessante porque a NVI e as outras versões que eu olhei, que eu tinha em casa, elas tiram uma expressão grega que tem no início do versículo 15, que seria traduzida como portanto. Eu já falei para vocês, todas as vezes que você vê um portanto, você sabe que ele está dizendo, falando daquilo que ele falou antes. Então aqui deveria começar assim: portanto, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Da forma como ele falou, correr em direção ao alvo, em direção ao chamado. Então esse versículo 15 é uma conclusão do que ele falou antes. Ele diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade. Quem são todos nós? Todos nós, ele está falando de todas as pessoas da igreja de Filipos, dele, de todas as pessoas que ele já mencionou aqui. Mas ele deixa um negócio: e se algum de vós pensa de maneira diferente? Porque sempre existe no nosso meio alguém que pensa de maneira diferente. Ele diz: Deus lhe esclarecerá. Lógico, Deus sempre nos esclarece todas as coisas quando a gente busca uma intimidade com Ele.
E aí no versículo 16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, a gente tem que continuar vivendo aquilo, a nossa realidade de hoje, baseado na fidelidade de Cristo e buscando cada vez mais dele para a nossa vida. No versículo 17 a 19, ele põe: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, irmãos, está dizendo de novo para eles, sigam unidos. Lembra que eu falei que um dos problemas é que havia desunião, que a gente vai ver no final, no capítulo 4, quando ele chama a atenção de duas mulheres da igreja para que resolvam o problema delas. Isso é um indício interno da carta que mostra que existia uma certa desunião. E ele diz: sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão. Quem são aqueles que vivem de acordo com o padrão? Todas as pessoas que ele já citou: Epafrodito, Timóteo, outras pessoas da igreja de Filipos e talvez outras pessoas até de outras igrejas que tinham ao redor, em outras cidades ao redor. E ele faz um contraste disso quando ele põe no versículo 18: pois, como já lhe disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quem são muitos? São os judaizantes que ele citou no texto antes? Pode ser. São os gentios que estão à volta deles perseguindo? Pode ser. Todo mundo que não vive de acordo com o Evangelho é inimigo da cruz de Cristo. Então, para que vocês não vivam como os inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Ele pega nesse versículo 19, e se você tivesse que resumir esse versículo 19 numa só palavra, seria o seguinte: eles são egoístas. Esse é o resumo de tudo isso. Porque ele diz, o destino deles é a perdição, lógico, a gente já sabe. O Deus dele é o estômago, então só se preocupa com o que para si mesmo, para se alimentar. Se orgulha no que é vergonhoso e só pensa nas coisas terrenas. Então esse é o resumo do egoísmo que toma conta de quem vive apartado do amor de Cristo, quem vive longe de Cristo e de nós mesmos, porque a nossa natureza carnal, ela é egoísta. Quando a gente começa a pensar mais no meu, no eu, do que no nosso, no vosso, eu tenho problemas. A nossa natureza é assim, a gente tende a isso. Você pode prestar atenção, todas as vezes em que você não estiver muito firme no Evangelho, você começa a olhar mais para si mesmo e menos para onde você deveria estar olhando, que era o alvo do seu chamado em Cristo Jesus. Para encerrar, ele fecha o versículo 20 e 21, dizendo: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então ele vai aqui nesse final, depois de uma exortação longa que ele começou no versículo 1, falar sobre esse prêmio escatológico. E ele usa aqui, quando ele começa aqui, ele diz: a nossa cidadania, porém, ele está dizendo o seguinte: você não é como aqueles que estão destinados à perdição, você é filho de Deus. E aqui eu já disse para vocês, os filipenses tinham essa questão da dupla cidadania, eles eram gregos e cidadania romana. Então ele usa isso para dizer: vocês são gregos ou romanos, mas vocês são cidadãos do reino de Deus. Nós somos brasileiros, mas somos cidadãos do reino de Deus. Nós temos uma dupla cidadania e nós somos diferentes daqueles que estão destinados à perseguição, que pensam no próprio estômago ou somente nas coisas terrenas. E a gente tem que buscar colocar então a nossa esperança em Cristo, que virá para cumprir o seu propósito escatológico. E a Bíblia nos ensina em Apocalipse que quando ele voltar, todos nós teremos os nossos corpos mortais humilhados, transformados,
num corpo glorioso. O que quer dizer que existirá uma ressurreição, ninguém vai ser fantasminha na eternidade, a gente vai ter um corpo glorificado, como a gente pode aprender nos estudos de escatologia, que falam a respeito da transformação do nosso corpo mortal num corpo incorruptível, que não adoece, que não sofre, que não morre, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Então, aí você começa, então volta, no capítulo 1 ele coloca que Deus é fiel, no capítulo 2 ele usa exemplos de fidelidade, em que ele começa com o exemplo de Cristo, depois ele põe o exemplo dele mesmo, depois ele põe o exemplo de Timóteo, e depois o exemplo de Epafrodito. Aqui no capítulo 3 ele trabalha a fonte da fidelidade. A fonte da fidelidade é Cristo. Ele é a fonte da fidelidade, é Ele que nos leva a permanecer firmes mesmo diante das adversidades. Por isso a exortação dele, que você deve buscar conhecê-lo mais profundamente. Conhecê-lo mais profundamente significa um relacionamento com Ele. Na prática, gente, você precisa ter uma vida devocional. Você precisa, porque não é simples. A gente fala, você tem que ter uma vida devocional. Aí tá, vocês mulheres, por exemplo, acordam, tem que já preocupado com arrumar casa, preocupado com um monte de coisa, preocupado com o filho. Os homens acordam, tem que sair correndo para o trabalho, às vezes tem coisas para fazer antes de ir para o trabalho. A vida nos draga no sentido de não fazer uma vida devocional. Se você não planejar a sua vida, de separar um tempo em que você vai fazer uma devida devocional, você vai ler a Bíblia e você vai lendo e pensando naquilo, do que pode ser aplicado aquilo na sua vida, e buscar algum conhecimento que te leve à transformação, você já começou mal tudo. Aí você tem a comunhão. Nós somos chamados como igreja não para simplesmente nos reunirmos num prédio para ter aula, ou nos reunirmos num culto para cantar e ouvir uma pregação. A gente foi chamado para exortação mútua. E exortação mútua significa a gente viver em comunidade, significa eu estar animando o outro que está fraco, significa eu estar sendo animado pelo outro quando eu estou fraco. A gente está caminhando juntos, corrigindo quando precisa ser corrigido. Por isso nós somos chamados para ser igreja. E ser igreja não é vir na igreja. Eu tenho que ativamente buscar servir naquilo que Deus tem me chamado. Então, essa é a maneira como Deus vai usando a palavra, o relacionamento, para que eu vá conhecendo mais dele. E assim eu posso cumprir aquilo que a gente sempre exalta aqui na carta aos Filipenses: alegre-se. Tá, alegre-se em quê? Alegre-se na vida em Cristo, alegre-se na fidelidade de Cristo, alegre-se porque Ele tem sido fiel. Por toda a dificuldade que você tem passado, Ele tem te sustentado, Ele tem colocado você num relacionamento com irmãos que tem te ajudado a passar por isso, Ele tem te alimentado através da palavra. É nisso que você se alegra. Não é uma alegria vazia, não é uma coisa que a gente tem que rir quando na verdade ele está chorando. É uma questão de viver o Evangelho na sua plenitude. E na semana que vem a gente vê o capítulo 4, em que ele vai trazer aqui exemplos de fidelidade, exortação à fidelidade, para a gente poder estar vendo como que ele trata isso. E a gente vai ver alguns pontos importantes, explicar alguns versículos que são importantes nesse capítulo 4, tá? Termino por aqui hoje. Se alguém quiser comentar algo ou perguntar algo, fique à vontade. Desligar, né? Eu estou tendo